Livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que me restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Bem, nós temos aqui o Neemias aparece como um homem levantado por Deus para a reedificação das muralhas de Jerusalém. Isso aqui é apresentado no contexto bíblico como sendo o mês de Quisleu. Quisleu para nós cai entre novembro e dezembro. Então seria mais ou menos para nós entre novembro e dezembro de 444 a.C. ou 445, dependendo aí do estudo que você estiver acompanhando. Nós trabalhamos em cima dessas datas, então seria aproximadamente entre novembro e dezembro de 444 aproximadamente. Aqui diz que ele estava na fortaleza de Suzã. Suzã ficava em Elão, que era uma das nações que estavam debaixo do domínio do Império Persa, e ali tinha a fortaleza, ou seja, uma das moradas, uma das residências reais, porque na verdade existiam várias residências reais e de acordo com o tempo, ou com frio ou com calor, eles se deslocavam para essas regiões. Então no caso aqui Suzã era a fortaleza em Elão. E Neemias recebe uns irmãos judeus, Hanani, que veio na verdade com outros demais vindo de Judá, e ele pergunta a respeito dos acontecimentos na cidade de Jerusalém. 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Vejamos, a princípio, esse estado avançado de precariedade da muralha talvez não tenha sido pela invasão de Nabucodonosor, até porque aqui nós estávamos cerca de 140 anos após a invasão de Nabucodonosor, aproximadamente, mais ou menos uns 140 a 141 anos. Então, na verdade, talvez a situação da muralha tenha se agravado por causa de alguns incêndios ou destruições ocasionadas pelos inimigos. Então, na verdade, com o inimigo tentando forçar, a tendência é que o estado da muralha tenha sido agravado. No caso, a informação chega para Neemias, mostrando que os habitantes de Jerusalém estão numa situação muito ruim, em virtude da falta da proteção da muralha. Nós sabemos que, biblicamente, a muralha ela sempre representa a proteção do povo de Deus, porque a muralha é o revestimento. Então nós trabalhamos com as 3 turmas. A primeira turma, a turma de Zorobabel, a missão, reconstruir o templo. A segunda turma de Esdras, qual a missão? Restabelecer a lei de Deus no templo que tinha sido levantado. E a terceira e última turma, que é essa aqui, a de Neemias, tinha a missão de restabelecer as muralhas, ou reconstruir as muralhas que estavam em estado precário. Então o Neemias, que nessa ocasião estava em Suzã, ele era na verdade copeiro do rei, nós vamos ver isso mais à frente, ele sabendo da situação crítica dos seus irmãos judeus, ele vai abraçar essa causa. Nós sabemos que tudo vem por uma inspiração divina. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele quer uma resposta, ele quer saber o que fazer em meio àquela aflição. 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti.
Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Vejamos aqui, o Neemias, a partir do versículo 5, ele começa a fazer uma oração, que na verdade é uma declaração, uma confissão de pecados. E ele está esclarecendo, deixando bem claro que o pecado deles foi grande, foi gravíssimo. Então essa oração, ele está trabalhando em cima dos textos de Deuteronômio. Se você confere em Deuteronômio, você vai ter essas questões bem claras, porque o próprio Deus, ele já havia deixado isso lá em Deuteronômio 28. Estava bem claro que quando o povo de Israel abandonasse a Deus, sofreriam tais situações negativas. Então o Neemias, ele está esclarecendo, está externizando aquilo que na verdade é a consciência clara de todo judeu no cativeiro. Verso 9: e vós vos convertereis a mim, que foi o que Deus falou, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, quer dizer, espalhados por todas as partes da terra, do planeta Terra, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, já lá na escritura de Deuteronômio, que é uma das mais antigas relativa ao cativeiro, Deus já deixou claro que o povo dele falharia, seria lançado pelas nações do mundo, e automaticamente em um período posterior o próprio Deus faria com que esse povo retornasse, que é o que está acontecendo aqui com a volta das 3 turmas, incluindo essa de Neemias. Porém, nós sabemos que o cativeiro, ele vai muito além do que esse retorno após os 70 anos. Quando nós estudamos o profeta Daniel, aprendemos isso. Mas dentro do contexto, ele está orando naquilo que era visível para eles. Aquilo que era visível no sentido lógico e histórico a curto prazo. Verso 10: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele se refere à saída do Egito, o transporte para a terra de Canaã e a fixação na terra. Verso 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Quem é este homem? No caso, o próprio rei, que ele vai interceder. Então era eu o copeiro do rei. Então veja bem, ele faz uma oração, ele externiza a sua situação negativa, a situação do seu povo, ele toma as vezes do povo, reconhecendo o pecado. Então o que acontece? Ele quer que Deus ouça a oração dele. Então, na verdade, quando ele pede graça, e ele pede: Senhor, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, porque ele sabe, me prospera a mim, para que eu perante o rei tenha graça, quer dizer, eu alcance misericórdia para ir até Jerusalém, porque ele tem um projeto de ajudar o povo judeu em algum aspecto. E isso vai ficar claro no capítulo 2. Mas aqui ainda no capítulo do versículo de número 11, diz assim: então eu era copeiro do rei. Copeiro do rei era uma função extremamente importante, em 2 sentidos. Primeiro, que era um cargo importantíssimo porque você estava colado com o rei. Então, por esse estado, você tinha um status bem qualificado. Por outro lado, era negativo porque o copeiro era o provador mor. Então, na verdade, tudo que chegava para o rei consumir, fosse bebida ou comida,
o copeiro, na verdade, ele tinha que comer primeiro, ingerir primeiro aquela alimentação ou bebida para constatar se estava com veneno ou não. Moral da história: se tivesse com veneno, ele era o primeiro a morrer. Então, copeiro do rei era uma função muito importante, mas tinha duas situações. Era importante no sentido de status, mas era importante negativamente, porque o primeiro a morrer seria o copeiro. Mas isso aqui apresenta a posição de Neemias dentro daquele quadro de Império Persa. Ele não tinha necessidade de abandonar o cargo dele. Ele tinha alcançado uma boa posição dentro do império. E ele vai retornar porque justamente ele sente esse impulso que o faz abraçar essa causa. Porque logicamente, humanamente, quase nenhum desses que estavam em Babilônia, no cativeiro, que tinham alcançado status, eles voltavam para a Palestina, para a terra de Canaã. Por quê? A situação ali era extremamente grave. Quem voltava para Jerusalém estava comprando um passaporte para o sofrimento. E esses que voltaram, é porque na verdade eram levantados por Deus, eram impelidos pelo Espírito de Deus para cumprirem os desígnios do Senhor. Então, na verdade, esse capítulo de número 1 fez uma boa apresentação mostrando quem era o Neemias, da onde ele vem e o que ele vai fazer. Já já faremos o capítulo de número 2. Este foi Neemias, capítulo de número 1.